Olá, muito bom dia a você que acompanha a partir de agora mais um capítulo deste mundo corporativo aqui na CBN. E o nosso convidado hoje é o professor, contador, especialista em administração e finanças, Aderbal Miller, e também escritor, autor do livro O Príncipe Revisitado, Maquiavel e o Mundo Empresarial, escrito juntamente com Luiz Antonic e que foi lançado pelo Grupo Almedina. E você é nosso convidado para participar dessa conversa também. Você pode mandar sua pergunta pelo Twitter ou pelo e-mail. Pelo Twitter, o @jornal da CBN, ou pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Aderbal Miller, muito obrigado e muito bom dia. Muito bom dia, Milton. Muito bom dia, ouvintes. Obrigado aí pela oportunidade de conversarmos um pouco sobre empresas, finanças e sobre Maquiavel. Pois é, nesse mundo corporativo em que a forma de gerir as empresas avançou tanto, Maquiavel ainda é uma referência? Essa foi a tentativa nossa na reescrita do Maquiavel. Ele escreveu no século XVI, né, em 1513, a obra publicada póstumamente, e ele tinha 44 anos escrevendo sobre os exemplos da época que nós procuramos atualizar. E nessa tentativa nossa de trazer à atualidade o texto de Maquiavel, nós percebemos que existiam muitos exemplos brasileiros e que cabiam em diversas oportunidades a substituição a exemplos lá da Macedônia, a Grécia e Roma que ele utilizou. E vimos que a aplicação dele é muito forte no mundo avançado que temos, apesar das considerações aí que fizemos em alguns casos. Com todas as visões que se possa ter, algumas inclusive distorcidas em relação a Maquiavel, no comando das empresas brasileiras, nós temos muitos que seguem esse modelo? Essa questão de modelo é algo bastante difícil de abordar, porque a gente passa por questões assim de conscientização, de conhecimento, de background de cada executivo em particular, de cada empresário em particular. Mas se pensarmos em termos de Maquiavel, as aplicações cabem e muito nos dias de hoje dentro dos modelos atuais de gestão. Como se falou de desmistificar, né, as visões de Maquiavel, nós percebemos, por exemplo, que Maquiavel jamais falou que você deve ser injusto em caso algum, né? E hoje a gente percebe muitas injustiças em detrimento a modelos empresariais que falam de lucros imediatos e de buscas de resultados imediatos e algumas vezes com arrogância e insolência com alguns executivos pelo modelo de gestão. Então, apesar das empresas terem avançado bastante, essa questão de modelos é algo que cabe muito, né, se refletir na filosofia aí de Maquiavel para as empresas. Nós estamos agora mesmo em plena discussão em torno de uma grande fusão na área do varejo. Qual é o desafio que existe para os administradores de empresas que passam por momentos como esse, que não são incomuns mais na economia brasileira, pelo contrário? O Brasil passa hoje por um ciclo bastante interessante em termos de fusões e aquisições, em termos de ser a bola da vez do mercado corporativo em termos de investimentos. Está muito aberto aí os últimos presidentes, os últimos modelos políticos que foram utilizados deram uma expansão bastante grande para o crescimento da nossa economia. A solidez desde 94 em termos financeiros e inflacionários deu robustez para esse nosso mercado. Essas recentes reclassificações de risco permitiram que o mercado ampliasse ainda mais, e isso certamente nos expõe a uma série de riscos também, né? Sem dúvida alguma nos expõe a uma Que série riscos são esses? Dentro do que você falou de operações com varejo, com mercado, como agora, por exemplo, que nós citamos no início do livro, o modelo Abílio Diniz para o pão de açúcar. Então sem dúvida nenhuma, algo a ser citado, está como exemplo nos primeiros capítulos, e que hoje né, um comentário da semana, aumento aí. Que modelo é esse? Você se referiu ao modelo Abílio Diniz. Que modelo é esse que nós estamos nos referindo? Um modelo de comportamento executivo. Acho que como estamos aqui falando de mundo corporativo e acabamos absorvendo essa palavra modelo, Abílio Diniz é o típico empresário que nós podemos dizer que é o que alguns usam como jargão mão de ferro, mas jamais foi injusto com seus empregados. Mas não é aquele de, olha, numa segunda oportunidade, não, errou, está fora. Ah, mas isso não está sendo injusto, você errou.
e é um modelo que não é centralizador. Nós damos um outro exemplo em vários capítulos do livro, do modelo das telecomunicações. Por que nós temos tantos problemas, tantas reclamações nos PROCONs de todo o país com as telecomunicações? Porque foi um modelo centralizador. Emílio Diniz não descentralizou, usou vários executivos, aquele que não presta, troca, aquele que não funciona, substitui, e é o primeiro a chegar na empresa, o último a sair. A gente usa a expressão assim, é um doce de pessoa, mas muito rígido e mão de ferro na hora de administrar. Esse é o que eu estou chamando aqui, né, de modelo Emílio Diniz. Essa ideia de errou, está demitido, ela não é o uso de uma força excessiva? Não há um meio termo para isso? Essa é a tônica de vários capítulos do livro. Temos sempre que tratar com meios termos. Só que se nós ficarmos no meio termo entre obstinação e circunspecção, nós não vamos chegar a lugar algum e seremos absorvidos pelo mercado. Há necessidade de força e rigor. Tanto eu quanto o Luiz Antoni, que trabalhamos na escola, trabalhamos juntos como professores, e é aquela situação assim, o aluno está colando na prova, você chega para ele e diz, olha, 0 para você. Só que você não precisa expulsá-lo da sala de aula. Com toda a educação, explica para ele que ele errou e ele tem que tirar 0, ele tem que ser punido pelo erro. Então, tem que se aplicar a força, tem que se ter rigor, mas sem esquecer os nossos objetivos. Aí a confusão com aquela frase que atribui a Maquiavel, né, dos fins justificam os meios. Não é bem assim. Temos que ter maleabilidade, mas temos que cuidar muito, e a gente cita isso no livro como exemplo, com a liberalidade. Esse pode ser um dos grandes problemas e que pode fazer um empresário perder a sua empresa. E você pode, então, agir dessa maneira, ser duro nesses momentos importantes de crise, sem deixar de ser amado? Isso, deve-se ser duro, ser rígido, ser obstinado, mas ninguém disse a palavra, nem mesmo Maquiavel, a palavra arrogante. Ninguém disse a palavra amoral. A moralidade, a arrogância fazem com que o empresário seja mal visto no mercado. E o empresário que seja amoral e que seja arrogante, ele vai perdendo, com o passar do tempo, a credibilidade dos seus acionistas, dos seus investidores. É sensível isso no mercado. Nós que acompanhamos todos esses processos, a gente percebe que há necessidade da amabilidade. Ninguém disse que isso signifique perder a firmeza. Ninguém disse que isso signifique perder a obstinação. Eu acho que nesse sentido a capa do livro ficou sensacional, né? O leão, a força, e a raposa, a astúcia. Mas não se deve descuidar, né, desses dois exemplos aí que a capa nos traz como uma tradução, com a sagacidade lá da raposa, a astúcia dela, com algo que seja negativo, algo que seja prejudicial ou injusto, né? Como a gente falou. Ninguém falou de deslealdade. A gente pode traduzir isso também, e usando a partir do que você mesmo e vocês escreveram no livro, força e nobreza. É possível dividir os méritos entre força e nobreza, por exemplo, na construção de um empreendimento? As duas palavras que você usou agora, Milton, são perfeitas. A força e a nobreza, essa robustez das duas juntas, é que realmente podem ajudar e muito como uma força orgânica interna a que se atinjam os objetivos empresariais. Elas devem caminhar juntas. E você que está participando aqui desse Mundo Corporativo, pode mandar a sua pergunta, seja pelo Twitter, seja pelo e-mail, no Twitter, @Jornal da CBN, pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Foi o que o Flávio fez. A pergunta do Flávio é a seguinte: pelo que me lembro, Maquiavel dizia que o mal deve ser feito de uma só vez e o bem aos poucos. O empresário nos tempos atuais também deve agir dessa forma, se precisar fazer algo para salvar o seu negócio? A colocação do Flávio é perfeita, é assim que as coisas devem funcionar. Imagine uma empresa que faz a aquisição de uma outra empresa, e é objeto dos primeiros capítulos também do nosso livro. Ela deve entrar, a empresa adquirente, na empresa adquirida e simplesmente, o mais rápido possível, destruir os feudos, desagregar as políticas, desorganizar aquela cultura que existia. Se deixar qualquer resquício daquela cultura, isso certamente poderá ser objeto de crescimento de novos feudos e aquela lembrança sempre de, na nossa época nós fazíamos, e não tem mais nossa época, nós fomos comprados, é uma nova cultura. E rapidamente tem que se
impor a nova cultura, realmente destruindo esses feudos, desorganizando aquela cultura anterior. Então a colocação do Flávio é bastante pertinente, é assim que funciona e deve ser assim. Mas esse método não vai gerar uma cisão dentro da empresa e você vai deixar de contar com a colaboração daqueles que faziam parte do grupo anterior, o grupo que foi comprado? Vamos voltar ao exemplo atual que está em voga na semana, a discussão do Grupo Pão de Açúcar, já até que falamos de Abílio Diniz. Com o Carrefour, uma associação com o apoio do BNDES e tal. A questão que eu invoco das palavras do Flávio e faço o comentário é a seguinte: como é que ficaríamos na nova empresa a ser criada se nós mantivéssemos a cultura das outras duas? Haveria certamente conflitos, haveria problemas, executivos querendo tomar espaço de outros executivos com visões diferentes de mercado. Pergunto, os objetivos da nova empresa seriam atingidos? Talvez não, e talvez não por culpa dessa diferença de culturas. Os funcionários que estão em empresas como essas, como é que eles devem se comportar? Porque, por parte do líder dentro do grupo, você já nos deixou muito claro qual é a ação. Qual é a reação que deve ter um funcionário desses, até porque ele também vai ter a sua cultura, o seu costume atingido numa mudança como essa? Ele tem que se adaptar à nova realidade, ele está num novo ambiente de trabalho. Não há como o funcionário não seguir os passos do líder. Aí que o líder tem que ser efetivamente um líder. Eu relaciono aqui com a filosofia de Maquiavel nos dois aspectos, né? Ele fala sobre empresas, sobre filosofias de empresas e fala sobre filosofia política. Nossa, há quanto tempo, e na nossa visão no livro, desde aí Juscelino, não temos um grande estadista no Brasil. Se nós não temos um líder a seguir, o que nós, população, podemos fazer para com que o crescimento do país aconteça organicamente e de forma sólida? O empresário é a mesma coisa, o funcionário é a mesma coisa. Ele está numa empresa, ele tem que ter um líder, ele deve seguir o líder. Se ele não seguir a missão da empresa, não seguir a visão da empresa, não tiver incorporado nas suas atitudes os valores organizacionais, ele não consegue colaborar como deveria. Até pode, operacionalmente, fazer a sua tarefa, mas está afadado a fazê-la de uma forma descompromissada, descontinuada.